comigo, fechasse seus olhos na sua casa e nós pudéssemos estar elevando os nossos pensamentos ao Senhor Jesus, para que Ele esteja realmente falando ao nosso espírito, que Ele possa nesse momento estar tranquilizando o nosso coração, que Ele possa estar enchendo a nossa mente da presença dEle e de tudo aquilo que vem com Ele: paz, alegria, graça, favor, provisão. Deus, obrigado, Deus, pela sua presença, que é tão especial nos nossos lares. Deus, é tão bom ver o Senhor realmente sendo convidado, Deus, por cada família a entrar nesses lares hoje. É tão bom ver a tua palavra sendo espalhada dessa forma. Eu tenho certeza, Deus, que sementes serão lançadas aqui e que cada coração agora se transforme em uma terra fértil, uma terra boa, um terreno bom para ser acolhida essa mensagem, e que cada semente frutifique, Deus, de forma sobrenatural, 30, 60, 100 vezes mais. Nós te pedimos agora, Deus, prepara, Deus, o nosso coração, tira cada distração da nossa mente. Queremos estar inteiros nesse momento de ministração, para que o Senhor cumpra a tua boa obra, Deus, que eu tenho certeza que, como a tua palavra diz, que nenhuma palavra lançada volta vazia, Deus, mas antes, Deus, cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Nós te agradecemos por isso. Fala com cada coração agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como o pastor Erle hoje de manhã começou falando, nós temos uma mensagem chamada Chamados para Prevalecer. Talvez você ainda não saiba, mas eu queria avisar você algo. Você foi chamado para prevalecer nesses dias. Você não foi chamado para ser derrotado. Você não foi chamado para ser destruído nesse dia de pandemia. Você foi chamado para vencer, para prevalecer, porque o nosso Deus é maior, nosso Deus é mais forte do que qualquer inimigo que se levante contra nós. Eu queria começar a ler uma passagem que está no livro de Mateus 14, 24 a 31. Então vou pedir para colocar na tela. Se você está com a tua Bíblia em casa, pode ler com a gente também. Mateus 14, a partir do verso 24. Diz o seguinte: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, sempre Pedro, né? E disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Que momento incrível, né? Pedro começou a andar sobre as águas, mas sentindo o vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro, nessa passagem, ele começa a ter uma das experiências mais incríveis que algum homem jamais teve. Ele começa a andar sobre as águas, debaixo de uma mensagem de Jesus. Eu queria colocar vocês no contexto dessa mensagem. Jesus está andando em meio às águas, tem uma fortes ondas balançando aquele barco, e já de noite eles começam a ver Jesus, e eles começam a ver aquele homem andando sobre as águas, e eles se enchem de assombro, mas quando eles veem, é mestre, é o Jesus. E eles veem Jesus andando ali, e qual a grande... eles ficam com medo. Jesus fala: ei gente, sou eu, Jesus, não temam. E aí Pedro, naquele momento, surge uma ousadia dentro dele, e fala: mestre, se és tu, faça com que eu vá andar com você. E Jesus fala: pode vir. E ele começa a andar sobre as águas. Isso é incrível. Pouco eu imagino que nenhum homem, além de Jesus e Pedro, andou sobre as águas. E eles começam ali a andar. Só que tem uma frase aqui que chama muita atenção, que diz o seguinte, sobre Pedro, que fala assim: mas sentindo o vento forte, ele teve medo. Pedro estava indo tudo bem. Pedro estava caminhando sobre as águas, ele estava num mover sobrenatural, ele estava fazendo algo realmente incrível, mas num determinado momento ele desfocou de Jesus e ele começou a olhar para as ondas.
ele começou a olhar para as dificuldades, ele começou a olhar para aquilo que tirou o foco dele, daquilo que ele estava realizando. E nesse exato momento ele começou a afundar. Pedro teve medo e esse medo fez com que ele afundasse. Jesus vai lá, pega Pedro, tira ele das águas e repreende Pedro e fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Deus te chamou nesses dias para você não duvidar. Deus está te chamando nessa noite para você andar sobre as águas. Eu queria te convidar, eu queria falar com você sobre isso. Para você prevalecer nesses dias, você vai ter que aprender a ouvir a voz de Jesus e não olhar as circunstâncias. Você não ser dominado pelo medo, você não ser dominado pelas adversidades, para que você consiga prosseguir. Eu queria falar sobre essas duas palavras agora, medo e fé. Pedro teve medo, e isso demonstrou que ele tinha pouca fé. Medo e fé são palavras que parecem ser opostas, né? Medo e do outro lado a fé. Na verdade, os dois são a mesma coisa. Os dois são bem parecidos, são palavras parecidas. Os dois significam que a gente acredita em algo. Só que o medo fala da gente acreditar que algo vai dar errado. A fé também é acreditar, mas quando nós temos fé, nós acreditamos que algo vai dar certo. Eu queria te convidar a você parar de acreditar que as coisas vão dar errado e você passasse a crer que as coisas vão dar certo. Isso é ter fé. Muitas pessoas no momento de tempestade, de ventos adversos como nós estamos vivendo, nós estamos deixando de ter fé e passamos a ter medo. Deus não te chamou para você viver debaixo de medo, Deus chamou você para viver debaixo de fé. A Bíblia diz que o justo vive da fé, e é pela fé que nós viveremos e alcançaremos tudo aquilo que Deus tem para a gente. Quando nós paramos para pensar também, nessa passagem, Jesus não acalmou o mar, e aí ele fez Pedro andar. Pedro andou sobre águas ainda turbulentas, ainda tinha dificuldades ali, e ele chamou. Deus não está nesse dia de hoje. Eu não quero dizer que a tempestade vai parar. Eu não quero dizer que a pandemia vai acabar enquanto estou aqui pregando. Mas eu quero dizer que mesmo em meio a ventos adversos, você não vai afundar. Você vai prevalecer em nome de Jesus. Pedro afundou por quê? Porque ele focou nas coisas erradas. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Pedro afundou porque ele focou nas coisas erradas. Eu queria dar o primeiro princípio de hoje, que é: tudo que você foca se torna maior. Pedro, ele focou as ondas e ele começou a afundar. Eu queria dar um exemplo, pastor Erle hoje de manhã, ele usou o exemplo da moedinha. E eu também queria falar um pouquinho sobre uma moedinha. Eu queria dar um exemplo tratando uma moeda. Vamos pegar uma moeda pequenininha, são alguns centímetros. Se eu tivesse uma moeda aqui no bolso e mostrasse para a câmera, aquela câmera que estava lá mais longe, de repente você até teria dificuldade de ver a moedinha que está aqui na minha mão. Na verdade não tenho moedinha, mas se eu tivesse. Só que, pense comigo, se eu tivesse uma moeda e eu começasse a pegar ela cada vez mais próximo do meu olho, daqui a pouco eu te garanto que ela se tornaria maior do que o sol, pelo ponto de vista que eu estou vendo ela. Ela cobriria todas as luzes do sol, daqui a pouco eu não veria mais nada. Por quê? Porque a moeda está tampando o meu ponto de vista. Ela cobriu toda a atenção que eu tinha, daqui a pouco eu não conseguiria mais enxergar. Uma moeda milhares de vezes menor do que o sol seria capaz de tapar toda a minha visão do sol, porque depende do ponto de vista que eu vejo a moeda. E a mesma coisa se torna uma realidade para a gente quando nós falamos de relatórios negativos, porque tudo aquilo que eu foco se torna maior para mim. Tudo aquilo que eu foco se torna grande, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Estava tudo indo bem com Pedro, mas ele começou a focar nas coisas erradas. Em vez dele focar, está dando tudo certo, eu estou indo na direção de Jesus, eu consegui andar. Ele começou a olhar para aquilo que poderia dar errado. E aquilo se tornou maior para ele naquele momento. Relatórios negativos são perigosos. E hoje a gente não para de ouvir relatórios negativos. O WhatsApp, você abre ele, é cheio de relatórios negativos. O Twitter, as mídias sociais, o Facebook, o WhatsApp, meu Deus do céu, são apenas relatórios ruins. E se nós focarmos nisso, nós temos um grande risco de afundar.
E eu queria te desafiar hoje. Deus te trouxe aqui para te levantar. Se porventura a sua fé tem se esvaído, você tem se cansado, o teu foco está no lugar errado, hoje é dia de Deus fazer o quê? Ele mudar o teu foco, mudar a tua chave, você poder ver as coisas do jeito certo. Eu vou dar um exemplo de como relatórios ruins podem afetar a vida de alguém. Tem uma passagem que é clássica quando nós falamos de foco, e está em Números 13, fala da questão dos espias. Moisés manda 12 espias irem espiar a terra nova, Canaã. Eu estava lendo ontem com as crianças, a gente leu o nosso cultinho, a gente falando sobre Moisés. Moisés, quando foi chamado lá na sarça ardente, quando Deus estava ali naquele momento se encontrando com Moisés, ele já falou: Moisés, você vai tirar o povo do Egito, e vai levar eles para uma terra que mana leite e mel. Ali Deus já tinha falado: é para lá que eu vou levar o povo. Eu já tenho uma palavra para você, é para lá que você vai, Moisés, você vai levar esse povo para lá. Chegou na hora, eles andaram, eles viram coisas grandes nessa caminhada. O próprio Moisés liberá-los, isso seria impossível, mas Moisés os liberou, deixou eles irem. Deus abriu o mar vermelho, eles viram coluna de fogo, eles viram uma nuvem que cobria eles daquele sol, eles viram o maná, eles viram tantos milagres acontecendo. Só que chegou num determinado momento, quando era o grande finale, eles estavam perto de chegar em Canaã. Moisés fala o seguinte: olha, eu preciso de um príncipe de cada tribo e eu vou enviar vocês para espiarem aquela terra. 10 dos 12, né? Eles voltaram depois de 40 dias. 10 voltaram com notícias ruins. 2 voltaram com notícias boas. Só que, infelizmente, o povo de Israel, eles preferiram focar nos relatórios ruins. E olha como que o ponto de vista deles mudou por conta dos relatórios ruins. Olha o poder dos relatórios ruins. Vamos lá, Números 13, a partir do verso 31, diz o seguinte: porém, os homens que subiram com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E eles começaram a infamar a terra que eles haviam espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha só, eles chegaram a uma terra, eles já começaram a ver os homens muito altos. Todos os homens, não tinha um baixinho lá. Então falou assim: todos os homens são muito altos, todos são grandes. E para piorar, também vimos ali gigantes, ou seja, homens que eram maiores ainda, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E olha o ponto de vista dele, como que a visão deles mudou. E éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos. Eles começaram a se ver muito menores do que de fato eles eram. Eles focaram tanto nos gigantes, eles focaram tanto no tamanho do povo lá, que eles pararam para ver: cara, nós somos pequenininhos, do tamanho de gafanhotos. E para piorar, não só isso, eles começaram a imaginar como que aqueles homens, os gigantes, estavam vendo eles, que eles falam o seguinte: e assim também nós éramos aos seus olhos. Ele fala: cara, e o próprio gigante, quando olha pra gente, ele não vê pessoas de estatura normal, eles veem gafanhotinhos. Nós estamos mortos. A sua visão pode ser afetada por aquilo que você ouve. O seu foco hoje precisa ser transformado, porque aquilo que você ouve atrapalha muito aquilo que você pensa. Eu queria agora, para descontrair um pouco, tem um vídeo que é bastante interessante. Eu queria pedir para passarem um vídeo que eu separei. Fala de um relatório de um prefeito brasileiro que passou a respeito da sua cidade. Eu queria que passasse agora para mim e a gente conversa depois sobre ele. É bem rapidinho. O prefeito da cidade
O prefeito da cidade de Limeira, interior de São Paulo, virou assunto na internet por um discurso pouco tranquilizador em relação ao coronavírus. Em uma transmissão ao vivo no Facebook, o político tenta acalmar a população e diz: todos nós seremos contaminados, é uma questão de tempo. A fala dele chegou até a virar meme. Vamos ver. Já com o coronavírus, todos nós seremos contaminados, todos, é uma questão de tempo. Todos nós seremos contaminados. Uns apresentarão sintomas, outros terão agravamento, outros terão que ser internados numa UTI e outros perderão a vida. Então tenham calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados e você que está preocupado também vai ser contaminado. Tá repreendido isso, né? Meu Deus do céu. Você ouve um prefeito de uma cidade falando isso para você, que é questão de tempo você ser contaminado, todos serão contaminados, alguns inclusive vão para a UTI, outros vão morrer, mas fiquem tranquilos, todos seremos contaminados. E se você está preocupado, você também vai ser contaminado. Eu fiquei morrendo de pena do pessoal dessa cidade, eu falei, meu Deus do céu, que relatório horrível para se ouvir. Graças a Deus, duas coisas, eu fiquei dando graças a Deus depois de ver esse meme. Primeira delas, eu não vivo em Limeira, ele não é meu prefeito. A outra coisa foi o seguinte, eu não sou guiado por aquilo que o prefeito diz, eu sou guiado pelo que a palavra de Deus diz. Quando eu ouço uma parada dessa, eu mudo o meu foco e falo assim, ei, não é isso que a palavra de Deus diz para mim. A Bíblia fala o seguinte, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não tenho que me firmar no que o jornal diz, eu não tenho que firmar no que os governantes dizem, eu tenho que me firmar naquilo que a palavra de Deus diz a respeito das situações. Se eu fosse um morador de Limeira, eu estaria louco uma hora dessa. Como que eu explicar isso para as crianças? Como que eu explicar isso para os mais velhos? Como eu poderia gerar fé em alguém? Se o nosso próprio prefeito já fala um negócio desse. Graças a Deus que nós somos guiados pela palavra de Deus, amém? Graças a Deus que a palavra que te norteia é a palavra de Deus e ela te garante a vitória. Relatórios ruins não servem para a gente porque ela atrapalha o nosso foco. Nós temos que focar naquilo que nos traz esperança. O segundo ponto, então, tudo que a gente foca, expande. O segundo ponto que eu queria trabalhar hoje, que eu queria realmente repassar para você hoje, para vocês prevalecer nesses dias, é que se você quiser prevalecer, você deve focar na promessa e não no problema. Tem uma pessoa da Bíblia que eu amo muito, e na verdade, ele não é só um herói da fé, ele é o pai da fé. O nome dele é Abraão. Abraão é o exemplo maior de fé. Falam que Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé, é o capítulo de fé na Bíblia, mas eu amo Romanos 4. Romanos 4, para mim, é difícil falar de fé e não tocar em Romanos 4, porque Abraão, ele exemplifica o que é uma vida de fé. Ele exemplifica, nesse caso aqui, o que eu devo fazer nos momentos de dificuldade. Ele não focava nos problemas, ele focava na promessa. Acompanha comigo aqui, está em Romanos 4, 19, a partir do 19, leia comigo. Diz o seguinte, sobre Abraão, e não enfraquecendo na fé, ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. O que ele fez? Ele não olhou para aquilo que tornaria impossível a promessa do Senhor. Ele não parou para ver a impossibilidade. Ele não parou para ver que ele já estava velho com quase 100 anos. Ele não parou para ver que Sara já tinha quase 90, não tinha engravidado. Ele preferiu não olhar para aquilo que ia tirar a esperança dele. Ele não focou nos problemas. Olha o que ele fez no verso 20, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo, em outras traduções diz plenamente convicto, de o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão preferiu não focar no problema, ele preferiu focar naquilo que daria esperança para ele, naquilo que Deus havia prometido. Meu querido, se Deus prometeu algo para você, ele é poderoso para cumprir, desde que você fique plenamente convicto, desde que as promessas do Senhor não saiam de frente dos seus olhos, ainda que as circunstâncias sejam ruins, as notícias sejam temerosas, nós não devemos olhar para elas, nós temos que olhar para aquilo que nos traz esperança. Tem gente... Abraão, se fosse nos dias de hoje, eu tenho certeza que ele não buscaria no Google
perguntas assim, será que uma mulher de 100 anos pode engravidar? De 90 anos pode engravidar? Será que um homem de 100 anos ainda pode ser fértil? Ele não parou para consultar por que não daria certo aquilo que Deus havia prometido. Ele não parou para pegar as certezas que trariam ele, incertezas diminuiriam a fé dele. Eu imagino que algumas pessoas são meio hipocondríacas, né? E algumas pessoas podem estar lá hoje no Google e de repente você já fez isso. Será que eu faço parte do grupo de risco? Características de pessoas com grupo de risco. Eu já tive catapora quando eu era criança. Será que eu faço parte do grupo de risco? A gente fica de alguma forma procurando situações que de repente queiram nos colocar numa situação frágil, em vez de nos fortalecermos na promessa do Senhor. Eu estava vendo ontem, por exemplo, eu vendo o UOL. No UOL teve uma matéria ontem que estava assim: 1/3 dos brasileiros adultos faz parte do grupo de risco. Eu falei, tá amarrado, como é que pode, gente? Imagina 1/3 dos nossos adultos fazer parte de um grupo de risco. Eu falei, gente, eu não aceito essa palavra sobre a minha vida em nome de Jesus. E se o texto fizer, gente, eu não faço parte. Aqueles que eu vou estar orando para que eles não sejam atingidos. E em nome de Jesus nós sairemos mais forte dessa. Eu não vou focar naquilo que me traz tristeza, que pode me encaixar numa situação de fragilidade. Eu vou me encaixar naquilo que me traz força, naquilo que me faz mais forte e que me faz realmente fugir das perspectivas que o mundo tem para dar. Não é hora de você dizer para Deus porque você tem chance de ficar doente. É hora de você dizer para Deus que você não vai ficar doente. É hora de você trazer à memória aquilo que te traz esperança. Essa hora de você começar a lembrar de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Você lembrar quantas vezes que Ele te livrou, quantas vezes que Ele livrou teus filhos, quantas vezes que Ele foi fiel com o teu pai, com a sua mãe. Não vai ser agora que Ele vai te abandonar. Muitas vezes quando as notícias ruins vêm lá para casa, eu e a Ruth, a gente tem um código entre a gente que a gente fala assim, as notícias ruins vêm, aí a gente sempre fala assim, mas Deus nunca falhou com a gente. Deus não deixou nada faltar. E isso, como isso acalma o nosso coração, a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança. Eu queria que nesse momento, meu querido, você que está me assistindo, você seu coração de fé, de certeza naquilo que Deus já fez. Ainda que você não veja nada, mas o mesmo Deus que operou na sua vida anteriormente é o mesmo Deus que opera hoje e vai te livrar e vai dar o livramento que você tanto precisa. Eu estava lendo, é hora de você se firmar nas promessas do Senhor. Eu estava lendo hoje, se você está com a Bíblia aí na sua casa, eu queria te convidar a você abrir ela nos versículos que tem feito muito sentido para mim. Salmo 37, 18, diz o seguinte, 37, 18 e 19. Olha que versículo poderoso, bom para você marcar, você anotar, de repente imprimir, colocar na tua casa, fazer um post-it depois e colocar lá nas suas paredes. Diz o seguinte, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanece para sempre. Em tempo de adversidade, eles não ficarão decepcionados. Em dias de fome, eles desfrutarão fartura. Amém? Você pode dizer assim, amém, eu recebo essa palavra para mim. Em tempo de fome eu vou experimentar fartura. Eu tenho certeza que Deus cuida do justo. Eu tenho certeza que Deus cuida de cada detalhe da minha vida. E se você prosseguir ainda, vamos para o verso 25. E aí tem um versículo que poderia acalmar o coração de muitos hoje, se estivessem assistindo a gente aqui. Então recebe essa palavra para você. Olha esse versículo, já fui jovem e agora eu sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem os seus filhos mendigando o pão. Em vez de você olhar as notícias para ver que de repente o seu emprego pode estar em risco, ver que a sua empresa pode estar indo para um momento muito difícil, e você começar a ver que a doença está assolando você, começa a se apegar, troca a preocupação pelas promessas do Senhor, começa a mudar o seu ponto de vista, começa a ficar, Deus, o Senhor nunca desamparou o justo, eu sou um dos justos. Se o Senhor falou isso na tua palavra, eu vou me agarrar nessa promessa. Se você está temeroso a respeito dos seus filhos, fala assim, eu nunca vi o justo, nem seus filhos mendigando o pão. Não vai faltar nada para os meus filhos, o Senhor vai suprir de forma sobrenatural. Chegou a hora da palavra de Deus ser absoluta nas nossas vidas. Chegou a hora da palavra de Deus fazer uma realidade nas nossas vidas. A palavra de Deus não é obsoleta, a palavra de Deus é absoluta nas nossas vidas. Não é uma história da carochinha, é algo para ser vivido. E nós viveremos se nós não desfalecermos. Eu tenho pensado sobre a minha vida, eu fico assim, Deus, o que vai ser da gente no futuro? Aí muitas vezes vem, a palavra de Deus.
Tem uma palavra em Filipenses 1:6 diz o seguinte: tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra na sua vida, meu querido, minha querida, vai continuar fazendo. Ele vai te levar. Você não vai morrer no meio do caminho. Você não vai ser atrapalhado no meio do caminho. Deus vai fazer tudo aquilo que Ele planejou na sua vida. Fique tranquilo quanto a isso. O coronavírus não é maior que o nosso Deus. Amém? O coronavírus, a doença, nada pode abalar os planos de Deus para as nossas vidas. Ainda que o prefeito de Limeira fale que todo mundo vai ficar doente, eu já decidi, eu não vou, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus me garante isso. E para a gente finalizar, falando de foco, como a gente foca, que nós temos que focar nas promessas, eu tenho mais algo sobre foco que eu queria sugerir para você. Faça Deus maior do que os seus inimigos. Muitas vezes, quando nós paramos para ver, se eu parar para ver hoje as ferramentas do Google, eu imagino que as buscas sobre coronavírus estão lá em cima. Não se fala outra coisa no mundo a não ser sobre coronavírus. E nessas vezes, quando nós falamos e nós vemos alguém que fica doente, alguém que fica enfermo, nós começamos, meu Deus, está chegando, a gente tem essa frase, está chegando cada vez mais perto da gente. A gente começa muitas vezes a realmente colocar o inimigo numa posição muito maior do que de fato ele é. E colocar Deus numa situação às vezes meio inoperante. E nós começamos a falar, nossa, como o nosso inimigo é gigante. E isso é perigoso para a gente. Você nunca pode dizer que teu inimigo é gigante, que teu inimigo é maior que você. Não declare isso. Por favor, aprenda hoje. Exalte Deus diante de todos os seus inimigos. Comece a exaltar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Comece a falar o quanto o nosso Deus é grande. Isso tem que trazer, você tem que trazer isso à memória todos os dias. Exalte os seus inimigos. Exalte os seus amigos. A Deus mais do que os seus inimigos. E tem uma palavra aqui que fala de rei Josafá, que eu gosto muito dessa história do rei Josafá. Rei Josafá, lá em 2 Crônicas 20, diz o seguinte, conta uma história que eu não vou poder, depois você lê 2 Crônicas 20, mas o rei Josafá, em um determinado momento, ele estava cercado, como nós estamos de repente nos sentindo hoje em dia. Ele estava cercado por 3 exércitos, e eles eram exércitos muito poderosos. Os historiadores dizem que tinha mais ou menos 10 soldados para cada soldado de Josafá. Ou seja, era uma derrota clara que já estava se desenhando lá na frente para Josafá. Mas quando ele se depara com essa situação, é interessante que Josafá, ele não começa a se desesperar. Ele não chora, ele não começa, ai Deus, esses inimigos são muito fortes, o que vai ser de mim agora? O Senhor não vai cumprir a sua promessa. E começou a reclamar. Não, Josafá, ele preferiu outro caminho. Ele preferiu exaltar o Senhor Todo-Poderoso. Ele chamou a população, ele proclamou um jejum, ele começou a orar, e todo o povo juntamente com ele começou a orar, e ele faz uma oração onde que ele declara as vitórias que Deus já tinha dado a seu povo, começa a falar do poder de Deus diante de todos os seus inimigos, e ele começa a fazer uma série de exaltações ao nome do Senhor, ao invés de exaltar o poder e o inimigo. Nós temos que fazer isso hoje. Eu queria te convidar a isso, você começar a exaltar ao Senhor. Quando o inimigo se parecer grande demais, eu queria que você se lembrasse que teu Deus é muito maior, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E num determinado momento, ele tem uma estratégia de guerra muito interessante. Lá, 2 Crônicas 20:18, diz o seguinte: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, eles se lançaram perante o Senhor, adorando. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O que aconteceu nesse momento? Josafá falou o seguinte: gente, hoje é o dia que nós vamos ter que enfrentar esse inimigo, não dá para a gente fugir.
vamos colocar o nosso pessoal posicionado. Só que ele fez algo diferente. Ele não colocou o pessoal, o exército na frente. Ele colocou os levitas na frente. Ele colocou o povo que adorava ao Senhor. Ele preferiu engrandecer ao Senhor. Esse é para ser ouvido algum som aqui no nosso reino. Vai ser ouvido o som de louvores ao nosso Deus. E ele começou então a colocar os levitas. E atrás veio o exército. Só que tinha uma palavra que os exércitos inimigos não sabiam disso. Deus já tinha declarado a vitória para Josafá. Olha o que o último versículo diz. O próximo versículo agora diz, o 22. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. A Bíblia diz que eles começaram a brigar entre si e eles todos pereceram. Diz que tanta riqueza ficou posta, tantos os despojos de guerra, que eram impossível deles pegarem no mesmo dia. Eles demoraram 3 dias para coletar todos os tesouros que foram deixados no caminho. Porque ele preferiu, no momento de estar cercado, ele preferiu exaltar a Deus diante de exaltar os seus inimigos. Eu queria te desafiar nessa noite. Comece a colocar uma prática de exaltar a Deus, ao invés de exaltar os seus inimigos. Será que não está na hora de você parar de sair de alguns grupos que estão exaltando demais o seu inimigo? Será que não é hora de você parar de ver notícias e buscar matérias que reforcem o quanto o teu inimigo é grande? Quanta crise que está por vir é grande, e você começar a se encher da palavra de Deus, começar a exaltar ao Senhor nosso Deus, começar o seu dia, em vez de ver notícia, começar exaltando ao Senhor. Coloca no Spotify, coloca nos nossos devocionais, comece a exaltar ao Senhor no seu dia a dia. Para de dar ouvido aos relatórios ruins, para de focar na força do seu inimigo, foque no quanto o seu Deus é grande. Eu estava lembrando, quando pensando nessa questão de gigante, não tem como parar de pensar em Davi. Davi era um adolescente ainda, ele enfrenta Golias. Em nenhum momento ele trata Golias como gigante. Em nenhum momento ele fala o quanto que Davi era poderoso. Ele chega, olha só como que Davi, ele se posiciona. Ele fala o seguinte para Golias: você vem contra mim com espada, com lance e com dardo. Ou seja, ele não nega o poderio do inimigo. Gente, por favor, eu não quero aqui dizer que o inimigo não existe. Eu não quero dizer que a gente não tem um inimigo. A gente tem que ser responsável, a gente tem que se cuidar, sim. Mas ele não é maior que o nosso Deus. Ele fala assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi sabia que naquele momento ele não estaria sozinho. Ele sabia que ele estaria o Todo-Poderoso ao lado dele. Deus prometeu isso para Davi, Deus promete isso para você. Deus fala que Jesus prometeu que ele estaria contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele sabia que ele com Deus era a maioria. Muitas pessoas falaram: Davi, olha o tamanho do gigante, esse gigante vai te matar. Davi falava: não, eu vejo que o gigante é grande, é impossível de eu errar. Com esse Deus que eu sirvo, com esse Deus dos exércitos, não tem quem possa me vencer. Ele preferiu exaltar ao Senhor em vez de exaltar o seu inimigo. Que hoje, em nome de Jesus, você pare de exaltar essa doença, em nome de Jesus, e comece a exaltar o teu Deus. Faça da sua casa um local de adoração. Faça da sua casa um local de exaltação a esse Deus, de engrandecimento a esse Deus. E você vai ver os seus inimigos se embaraçando. Você vai começar a ver confusão do campo do inimigo. Deus te chamou não para viver intimidado. Povo de Deus, você que está me assistindo, você não foi chamado para viver intimidado. Tudo que o inimigo quer fazer com você é te colocar numa caixinha da inoperância. Deus está te chamando hoje. Volta para a batalha, volta a guerrear, levanta a adoração ao Senhor, sai desse ambiente de medo. O medo te paralisa, o medo te faz afundar. Deus te chamou para você andar sobre as águas nesses dias. Quanto mais, eu já ia falar mais grande,
Quanto maior você faz Deus, menores ficam seus inimigos. Você tem que começar a declarar: nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Você tem que começar a proclamar a palavra de Deus, versículos que te trazem esperança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? As promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, na sua família. Nosso Deus é maior, nosso Deus é grande. Desliga o jornal, pega a sua Bíblia, liga em pregação, pega o Spotify, tem um monte de pregação da Sara Recreio lá no Spotify hoje, coloca lá Sara, você vai ver um monte de pregação. YouTube tem pregação, pega o nosso Instagram, começa a ouvir os nossos devocionais. Para de dar moral para o seu inimigo e comece a exaltar o seu Deus. A sua vida vai mudar hoje, em nome de Jesus. Você quer prevalecer? Você foi chamado para prevalecer. Eu queria fazer um convite para você. O pessoal do louvor já pode vir para cá. Hoje eu quero fazer uma guerrinha. Vamos? Vocês que vão na frente da batalha, hein? São vocês hoje. Amém? A gente vai adorar o Senhor. Eu queria que, em nome de Jesus, onde você estivesse na sua casa, você estivesse fazendo como Josafá fez. Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento. Nós vamos adorar a Deus. Eu queria que você, onde estivesse, você se desligasse das preocupações, você se desligasse dos seus medos, você se desligasse das más notícias e juntamente com a gente você começasse a adorar a esse Deus. Essa música que cantaremos é uma exaltação, ela engrandece o nome do Senhor. Eu queria que com a sua voz aí, onde que você está, você pudesse cantar com a gente. Não fica simplesmente assistindo, faça parte desse momento, levante adoração na sua casa. Faça como Josafá fez. Minha casa, a gente não vai viver cercado, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos adorar ao Deus poderoso, nós vamos exaltar o nosso Deus. E quando nós adoramos, o nosso inimigo vai ficando cada vez menor. Adore com a gente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Aleluia. teu amor. Olha o que Ele é. Força e refúgio é o Senhor. Com tudo meu ser, com tudo que sou. Solta a sua voz, vai. Pra sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. Ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Declare isso. Fala: incomparáveis são as tuas promessas para mim, para minha casa, para minha família. Incomparáveis são tuas Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eita! Força e refúgio é o Senhor. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas do seu amor por mim. Que rujam as montanhas, que se prostrem, que toda a criação adore ao Senhor. Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser engrandecido. Eu queria te desafiar, vamos cantar mais uma vez. Tem umas coisas que eu queria que a gente fizesse. Eu queria que nesse momento você fosse um profeta sobre a sua casa, sobre o seu lar. Eu acredito que assim como que por causa do posicionamento de Josafá, toda a cidade dele foi abençoada, Jerusalém foi abençoada, Judá foi abençoado.
Eu queria te desafiar que enquanto nós estamos aqui, você declarasse a grandeza do Senhor na sua casa de mãos levantadas. Ore pelos seus filhos, ore pela sua casa, ore pelos seus pais. Proclame a grandeza do Senhor nesse momento agora. Exalte o Todo-Poderoso. De repente você tem passado a semana inteira preocupado, acuado. O mundo precisa de você bem. Teus amigos precisam de você bem. A sua família precisa de você bem. Hoje eu venho repreender que enquanto você adora ao Senhor, a depressão vai embora, a tristeza vai embora, os medos começam a ir embora. Você para de olhar, focar naquilo que te traz preocupação e começa a focar naquilo que te traz esperança. Vamos adorar a Deus mais uma vez? Então vem comigo, adore o Senhor na sua casa. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, pra sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmada estarei, sempre te adorei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Ah, Deus, obrigado, porque as suas promessas são incríveis, são incomparáveis. Não há o que se compare ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. E com base nessa certeza de quem o nosso Deus é, certeza de quem esse Deus é, eu queria lembrar das pessoas que colocaram pedido de oração no nosso WhatsApp. Eu queria orar por algumas pessoas aqui. Nós vamos orar. Dona Terezinha, que teve uma queda, está hospitalizada. Que o Senhor te visite nessa hora, Dona Terezinha. Valmir Laurentino Gomes, que seja também tocado pelo Senhor. Nosso ministro de louvor, Giovanni. Tivemos boas notícias hoje, já se alimentou, graças a Deus. Deus tem feito grandes coisas na vida dele, em breve estará aqui com a gente. Hoje nós oramos de manhã oramos pelos pastor Naildo, ele já teve alta do hospital hoje. Graças a Deus por isso. Toca, Deus, nesse momento o Márcio. Deus, queremos tocar o Lucas, abençoar o Lucas também nesse momento. Abençoamos uma família, Guilherme, Emanuele, Débora, Sérgio. Abençoamos o Álvaro e a sua esposa Janaína. Oramos pelo Jorge, oramos pela Fabiane, pelo Lucas, oramos pelo Tássio. Queremos pedir para que Deus proteja também a família do Cláudio Ribeiro, a família da Neuzi, Gabriel, pastores Gilcá e Cristiane. Se sua família seja tocada pelo Senhor agora em nome de Jesus. Queremos abençoar também os familiares do César Rômulo e da Maria Luiz Estrela. Deus, obrigado, Deus, porque esse Deus Todo-Poderoso age em favor do seu povo. Obrigado, Deus, porque o Senhor inclina seus ouvidos enquanto nós oramos, Deus. E graças a Deus o Senhor age, Deus. O mesmo Deus que age aqui nessa igreja, age nos hospitais, age nos lares, faz coisas grandes, Deus. Nós te louvamos por isso, Deus. Nós te louvamos que o Senhor é maior do que qualquer vírus. O Senhor é maior do que qualquer enfermidade. O Senhor é maior do que qualquer dificuldade financeira. Nós te exaltamos nessa hora, Deus, e declaramos o teu poder. Age nessas vidas, Deus, em nome de Jesus. Faz o sobrenatural acontecer, Deus. E queremos, Deus, como já começamos a ver, respostas às nossas orações.
em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Já estamos acabando a nossa transmissão, mas antes de acabar, eu queria fazer mais uma oração com você. Eu queria que você, de repente você foi convidado por alguém para assistir a nossa transmissão, e tem uma oração que eu sempre gosto de fazer. Essa oração, ela é um convite para que você convide Jesus, muito mais do que fazer parte de uma transmissão com você, ele fazer parte da sua vida. A Bíblia diz que ele está à porta e bate, e se você abrir a porta do seu coração, ele entra e começa a se relacionar com você, e ele pode fazer isso nessa noite. Eu queria te convidar, você fechar os seus olhos, coloca a sua mão no seu coração nesse momento. Todo mundo que está assistindo a gente hoje, faça isso. Eu queria que você repetisse essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração para Ti. Eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo pelo tempo que eu vivi longe do Senhor, mas hoje eu quero iniciar uma caminhada contigo, Senhor. Não mais de ouvir falar, mas de caminhar contigo. Vem hoje, Deus, fazer parte da minha vida. Eu abro meu coração para você. Vem e faça morada. Que essas promessas preciosas façam parte da minha vida agora também. Eu te peço isso. Eu quero um novo começo na minha vida. Faz algo, Deus, diferente na minha vida a partir de hoje, porque eu deposito a minha confiança em você. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te desafiar nesse momento. Você, onde que você está na mídia social que você está assistindo a gente, escreva assim: eu quero um novo começo. Alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você. Alguns dos nossos líderes estão assistindo, vão entrar em contato com você. Se você hoje fez essa oração pela primeira vez, você escreve assim: eu quero um novo começo, que nós queremos conversar com você, nós queremos fazer amizade com você e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar então. Você que está aí, levante suas mãos. Queria abençoar você. Abençoar, a gente aprende que abençoar é autorizar para prosperar. Quando a gente te abençoa, a gente está te autorizando para você crescer, você ser feliz e coisas novas acontecerem na sua vida. É você ter as forças espirituais do bem agindo na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Deus, a tua igreja nessa hora. Deus, abençoa, Deus, cada pessoa que assistiu essa transmissão. Deus, que eles sejam cheios, Deus, da sua presença onde quer que eles estejam. Deus, que a sua presença os toque, não só agora, mas os acompanhe, Deus, no decorrer de toda essa semana. Deus, como o Bispo Francisco tem declarado dia após dia, Deus, que uma colheita sobrenatural aguarde seus filhos nessa hora, Deus. Alcance-os, Deus, com o teu favor. E o melhor de tudo, gente, se prepara, o inimigo não pode te ver, o inimigo não pode te tocar, porque na sua vida, na sua casa, tem a mão do Todo-Poderoso. Ele é teu refúgio, ele te protege nesses dias, e praga alguma chegará na sua tenda, em nome de Jesus. Se prepara para uma semana de boas notícias, meu querido. Eu abençoo você em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela presença de cada um de vocês assistindo o nosso culto. Vamos adorar a Deus juntos e estamos encerrados em nome de Jesus.